Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para falarmos de língua portuguesa. E português é bom demais, isso é bom demais com Leandro Latti. Agora nós vamos falar de orações subordinadas adjetivas. Este é um assunto bem importante para o que diz respeito às orações subordinadas, porque é a segunda classificação de 4. Nós já falamos sobre as substantivas e sua regência a partir da conjunção integrante. Agora, nós vamos falar das adjetivas, onde a função é de um adjetivo sempre ao lado de um verbo, introduzidas por um pronome relativo e de um adjunto adnominal antecedente. Observem este exemplo. Esta foi uma redação bem-sucedida. Bem-sucedida é a qualidade da redação, impondo um valor de adjetivo ao adjunto adnominal. Agora, quando dizemos esta foi uma redação que fez sucesso, o que fez sucesso? Uma redação. Oração subordinada adjetiva, pois esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais e as quais, tendo em vista de que todas as orações subordinadas vão estar sendo regidas por um pronome relativo, que vai fazer a função sintática, que nós vamos ver daqui a pouco, de um dos termos das orações sintáticas. A partir daí, para que dois períodos se unam num período composto, altera-se o modo verbal da segunda oração, fazendo com que esteja conjugada no subjuntivo, que é uma noção de hipótese a ser praticada sobre um verbo. Refiro-me ao aluno que é estudioso. Refiro-me ao aluno o qual estuda. Isso vai depender, é claro, da forma verbal associada ao pronome relativo que está proposto dentro das orações. É a partir daí que nós temos aquela diferença dentre as formas subordinadas adjetivas, desenvolvidas quando se tem o pronome relativo e reduzidas quando estão marcadas de infinitivo, de gerúndio e de particípio. A partir desse detalhe, a gente compreende a classificação das orações subordinadas adjetivas. Restritivas, aquelas que restringem e especificam um termo antecedente sem a marcação de pausas, como vírgulas e ponto e vírgulas. Explicativas, quando obrigatoriamente realçam e amplificam dados sobre o seu antecedente, tendo em vista de que as vírgulas vão se tornar obrigatórias. Observem, jamais teria chegado aqui não fosse a gentileza de um homem que passava naquele momento. Este que não vem separado por vírgulas, então é subordinada adjetiva restritiva. O homem que se considera racional muitas vezes age animalescamente. Que se considera racional é uma oração interposta, que está colocada entre vírgulas, intercalada. Logo, passa-se a ser uma oração subordinada adjetiva explicativa, com um detalhe interessante. Todas elas vão possuir orações principais, que são sempre aquelas que não estão regidas pelo pronome relativo. E se não tem pronome relativo, logo elas vão estar ligadas à ideia da subordinada. Vamos falar do emprego e da função dos pronomes relativos. O que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, quem, que. Todos eles são pronomes relativos, com valor de sujeito, quando retomam a palavra substantivada, objeto direto, tendo em vista um verbo transitivo direto, objeto indireto acompanhado de preposição e um verbo transitivo indireto, o complemento nominal, sempre ligados às palavras que são substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio, acompanhadas, é claro, de preposição, o predicativo do sujeito, sempre ligados a um verbo de ligação, impondo uma noção de qualidade dada a esse sujeito,
Agente da passiva, sempre na voz passiva analítica, acompanhado de uma locução verbal, como a gente percebe aqui na expressão fui atacado. Adjunto adverbial, sempre na forma onde e aonde, para representar justamente expressões como que e em que. E o quem, cujo, cuja vão estar ligados também ao adjunto adnominal, quando expressam ideias de posse, ou a um complemento nominal, quando virem acompanhadas obrigatoriamente de um termo preposicionado acompanhado desses pronomes relativos. Por último, nós temos o qual, a qual, os quais, as quais, sempre ligados à transitividade direta para evitar a ambiguidade. Existem dias e noites às quais se dedica o repouso e a intimidade. A quem se dedicam o repouso e a intimidade? Dias e noites, para se evitar a ambiguidade. O onde e o aonde para indicar orações subordinadas temporais ou adjetivas restritivas e explicativas de adjunto adverbial, quanto, como e quando para formas indefinidas de sujeito, objeto direto e objeto direto preposicionado. Todo este material você vai encontrar não só no Clipe Escola, mas também no portal EDB sobre as orações subordinadas adjetivas. Um grande abraço para todos!